Olha, você sabe o que é e como funciona o DPVAT, seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre? Muita gente desconhece esse benefício. A gente te explica agora. O DPVAT, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ainda é um benefício pouco conhecido pelos brasileiros. O seguro, que existe desde 1974, paga uma indenização para todos aqueles que se envolverem em algum tipo de acidente no trânsito, não importando quem seja o responsável. Mas como solicitar o benefício e saber qual sua cobertura? É o que vamos mostrar agora no Revista da Cidade. Estamos recebendo o doutor Anis Kfouri, advogado especializado em defesa do consumidor. É um prazer te rever. Tudo bom? Tudo ótimo. Satisfação estar aqui com você olho para você, viu? Me vem 1 milhão de lembranças, né? Que Foi bom. quando eu comecei aqui na TV Gazeta. Parabéns, eu quero te dar os parabéns pelo seu trabalho. Acho que o telespectador é testemunha do teu trabalho. Parabéns. Obrigada mesmo. É nada como um tempo, né? Vamos falar um pouquinho do DPVAT. Muitas pessoas pagam todo ano lá, junto com o IPVA, e nem ao menos sabe, só lê lá, o seguro obrigatório. O que é o DPVAT e como funciona? Então, ó, primeiro, se me permitir, queria cumprimentar o telespectador da Gazeta, mandar aqui um beijo também para a dona Maria Valéria, que assistem sempre o programa. Um beijão Sabe pra que ela. eu venho aqui mandar um beijo. E queria explicar hoje um pouquinho desse tema que é importante. O que é o seguro obrigatório? Todo mundo que tem carro tem que pagar o tal de seguro obrigatório e paga uma sigla, Isso. que é o DPVAT. O DPVAT, na verdade, é um seguro por danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. A sigla DPVAT quer dizer isso. Ok. E o que quer dizer? Para você entender é o seguinte, todo carro hoje que roda no Brasil, tem um seguro. A gente pensa sempre que fala em seguro, aquele seguro privado, contra roubo, contra acidente. Isso. Aquele seguro é o seguro que você faz numa seguradora, cada um contrata o seu. Que é uma outra coisa. Que é uma outra coisa. Tá. O seguro obrigatório, o DPVAT, é um seguro que a lei determina que todo proprietário de veículo tem que pagar compulsoriamente e todo aquele que é vítima de um acidente, estando dentro do carro ou fora do carro, tem direito a receber. Então, você pedestre, né? O sujeito andando na rua, foi atropelado por um carro, não tem carro, não tem carta de motorista, nunca dirigiu, mas foi atropelado por um carro, ele tem direito a receber seguro? Tem, porque o DPVAT cobre. Então, o DPVAT, na verdade, é um seguro que cobre toda a frota de veículos nacional e um detalhe importante, às vezes, o carro pode atropelar e sair do local. Sim. E aí, como que eu vou acionar o seguro? Eu preciso ter a placa do carro? Não. Não? O que é importante, as pessoas não sabem, é que esse seguro, ele é um seguro regido por um consórcio de seguradoras, porque imagina, é um seguro muito grande para você segurar toda a frota muitas nacional. Seguradoras São juntas. mais de 70, 78 seguradoras, se não me engano, mas um conjunto grande e tem uma seguradora líder. Tá. E essa empresa, ela consolida tudo isso e quando há um acidente, essa pessoa tem direito a receber Eles indenização. estão preparados para fornecer o benefício. Mesmo que o carro fugiu, a pessoa se evadiu do local, Tá. a pessoa tem direito a receber o seguro. O que ela precisa ter é um boletim de ocorrência, testemunhas, Tem que comprovar que houve o aconteceu. acidente. Há dois requisitos. Primeiro é que haja ou a morte, ou a invalidez, ou despesas médicas. O seguro cobre esses três. Tá, E repete, por favor. 3 requisitos para ter direito ao seguro obrigatório. Ok. Primeiro, morte. Segundo, invalidez total ou parcial. E terceiro, gastos médicos, despesas hospitalares. Se gastou um desses 3 e isso decorreu de um acidente de trânsito causado por um veículo automotor ou por objeto dele, a pessoa tem direito a receber. E o que você tem, quando você tem direito a receber? Então, quando comprovar isso. O carro fugiu do local, não consigo isso. O que eu tenho que fazer? Um boletim de ocorrência com a testemunha e dar entrada no DPVAT. Nós estávamos falando, aliás, eu quero cumprimentar aqui toda a produção dos bastidores aqui da Gazeta. Eu estava comentando agora nesse intervalo de um colega daqui que teve isso. Ele sofreu um acidente, o carro saiu, ele tem direito a receber? Tem direito a receber. Quanto tempo eu tenho para reclamar? Então, quer dizer, se o carro fugiu, mesmo assim, não conseguiu anotar a placa, faz o boletim de ocorrência, guarda essa documentação toda, comprova as despesas, teve que comprar remédio, teve que comprar medicamento, teve que pagar a consulta. Guarda tudo isso, gastos. Porque isso você vai ter que levar a seguradora para pedir indenização. Ok. E se o veículo for identificado, você vai colocar a placa do veículo, que vai responder, independente da responsabilidade criminal. Quer dizer, se houve atropelamento, se houve morte, vai haver a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil. São duas coisas diferentes. Mas, independente disso, há o seguro obrigatório, que quem paga é esse conjunto de seguradoras que você, quando faz o licenciamento do veículo, pagou.
Tá. Outro detalhe... Só um minutinho, porque eu tenho perguntas para você. Do nosso público. Pode soltar a primeira, por favor. Vamos lá. Meu nome é Suan. Eu gostaria de saber se é necessário contratar um advogado para solicitar a indenização do DPVAT. Boa pergunta. O trâmite é complicado, burocrático ou não? Uma coisa que é sempre importante, eu sempre digo isso. Você é obrigado a contratar advogado para fazer a solicitação do DPVAT? Não. O próprio cidadão pode ir lá requerer. Agora, sempre eu digo, não dá para a gente tirar o advogado quando há uma violação de direito. Eu defendo muito a importância do advogado, não por ser advogado, viu? Mas porque eu vejo que muitas vezes o cidadão perde o seu direito. Vou dar um exemplo no caso do DPVAT. Quando há o caso de um acidente que não cause a morte, mas que cause uma invalidez permanente ou temporária, aí existe uma tabela que reduz os valores. Então, se comprovado que o dano foi X ou Y, você vai receber 15%, 20%, 30%. Então, nesses casos, pode ser importante você ter a participação de um advogado que vai demonstrar qual foi o dano efetivo. Para não chegar lá no balcão e na repartição e dizer, olha, o seu caso você tem direito a receber 10%, ou a 20% o seu dano é considerado médio. E às vezes o dano não é. Então, aí nesses casos é importante ter uma orientação. Sempre que tiver dúvida, o advogado é indispensável. Agora, não há necessidade, juridicamente não há necessidade, mas se houver dúvida, se você fazer o requerimento sozinho. Pode fazer o requerimento sozinho, mas se tiver dúvida, é bom consultar para não ser lesado. Maravilha. Vamos ver mais uma pergunta. Meu nome é Carlos e eu gostaria de saber se o motorista pode escolher pagar ou não o DPVAT. Boa pergunta. Se ele pudesse escolher, ele não pagaria. Não pagaria. Aliás, todo imposto. A gente vê tanta falta de retorno do imposto que a gente paga, se a gente pudesse escolher, não pagava. Não pode. Então, seguro obrigatório é obrigatório. Tem uma lei da década de 70 que estabelece que no momento do licenciamento você precisa pagar o seguro obrigatório. Esse seguro vai para um fundo, aliás, curioso, uma coisa que ninguém sabe, e é cidadania, do que você paga do seguro obrigatório, 50% vai para o governo, não vai para a seguradora. 45% vai para o Ministério da Saúde, 5% vai para campanhas de educação do trânsito e 50% vai para a seguradora. E quando você paga o seguro obrigatório, como é um seguro, você paga o IOF, que é um imposto. Então, quando você licencia o carro, paga o IPVA, paga o IOF, paga o seguro obrigatório. Isso. O importante aqui, para o telespectador que vai utilizar o DPVAT ele foi atropelado por um carro que pagou o seguro. Ele tem direito a receber o seguro? Tem. Hipótese 2, ele foi atropelado por um carro que inadimplente, que não pagou o seguro DPVAT. O que acontece? Ele tem direito a receber? Também tem. Também tem? Também tem. É diferente daquele seguro particular. Se você não pagou, o carro foi roubado, o seguro não te indeniza. Neste caso, como seguro obrigatório, a lei estabelece o seguinte: todos os carros têm que ter o seguro. E as seguradoras têm que ter 2 fundos. Todo mundo que pagou o seguro, quando tem um problema, ela indeniza. E aqueles carros que não pagaram o seguro, se causar algum acidente, as seguradoras também indenizam, só que aí as seguradoras podem cobrar do proprietário do veículo. Entendi. Num primeiro momento indeniza e depois faz a cobrança. O que a lei estabeleceu foi uma proteção para o cidadão em caso de acidente de trânsito. Interessante. E as pessoas não sabem disso. Acredito que a grande maioria não saiba. Mais uma perguntinha, vamos soltar aqui. Meu nome é Leandro e eu gostaria de saber se o valor da indenização varia de acordo com a idade do condutor. Varia de acordo com a idade? Não varia, ele não varia de acordo com a identidade, ele varia de acordo com a gravidade. Se houver a morte, o valor integral, 13.500. Se houver invalidez, aí pode ser proporcional, atingindo até o teto de 13 mil. E se for despesas médicas, o valor de até 2.700, desde que devidamente comprovado. Então, teve um acidente, não conseguiu se locomover, teve que pegar um táxi. Esse táxi, para ir ao hospital, é um tipo de despesa. Teve que comprar remédio, teve que pagar uma consulta, teve que pagar um exame. Tudo isso tem que ser comprovado, tem que ser levado à seguradora. O importante é que, às vezes, a pessoa, no momento da aflição, acaba jogando esses comprovantes, ou passa no cartão, não pede o comprovante, e depois não consegue ressarcir. E a questão de quem tem um plano de saúde e utiliza desse plano de saúde, eu consigo reaver esse valor ou não? Aí não. Se você utilizar a rede do SUS, ou se você utilizar o seu plano, não há o reembolso. Agora, se você tiver que contratar uma consulta particular, comprar um remédio ou fazer um exame que não era coberto, aí você tem o direito à indenização. Então, o que é interessante a gente falar aqui para os telespectadores é que se acontecer algo do gênero com você, espero que não, mas se acontecer, vá para uma rede particular. Você tem que comprovar. Até 2.700. Se ultrapassar isso, o seguro não cobre. Esse é o teto. Vale para todas as despesas médico-hospitalares. Valor 13.500 no caso de morte, 13.500. que é o teto. Se houver invalidez,
total ou parcial, à medida que ela for mais grave, vai aumentando até o teto de 13.500 e os 2.700 no caso de despesa médica hospitalar. Então, por exemplo, se eu usar um colar cervical, teve que comprar o colar cervical, que é muito comum em acidente. Sim. Então, isso entra nas despesas médico hospitalares. Teve que tomar um medicamento, um analgésico. Tudo isso contempla. Não é só o tratamento médico, é o pagamento do hospital, mas o conjunto de gastos até que a você localização, teve. né? Isso. Até a forma de Toda se localizar. Despesa. Mais uma perguntinha para você. Vamos lá. Oi, meu nome é Rodrigo. Gostaria de saber se a pessoa é responsável por um acidente, se ela perde o direito de receber indenização. Seguinte, duas coisas são importantes. Aliás, eu quero aproveitar esse espaço aqui e dizer para as pessoas, quando atravessar a rua, tira o fone de ouvido, para de olhar para o celular. Porque tira toda a atenção, você perde a percepção de tudo. E não é. A questão aí não é questão humana, não se trata da indenização. Sim. Né? Eu estou falando do cuidar da vida. É a minha preocupação. Às vezes eu ando na rua, eu vejo hoje, Marise, dá até medo. As pessoas atravessam a rua, vai mexendo no celular, o fone de ouvido, fora da faixa, com o farol fechado. Sai fora da realidade. E se alguém buzina para ele, ele ainda xinga. Fica bravo. Porque ele acha que ele está certo. E o problema não é estar certo ou estar errado. O problema é que se ele tiver um acidente, na verdade é a vida dele. Então, cuidado. Primeira coisa, assim, sempre ter o cuidado. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes as pessoas estão esperando para atravessar a rua. É prevenção. Gente, cuidado com isso. Está esperando para atravessar a rua. Tem o meio-fio da calçada e o carro está passando aqui. O sujeito para e fica assim, ó, na beira da calçada. Se um carro perder a direção, ou seja, o que pode acontecer, a primeiro objeto que ele vai encontrar é a pessoa. Então, assim, pensar um pouquinho no todo. Pensar um pouco no todo. Eu falo o seguinte, dá uma dica aqui, fica uma dica. Você está esperando para atravessar? Fica atrás de um poste. Espera 2 passos para trás. Se um carro perder a direção, ele vai primeiro atingir o poste, você não vai ser a vítima. Então, ser preventivo, evitar acidentes é dever. Agora, mínimo. Cuidado. Se houve culpa ou independente de culpa, o direito do seguro vai ser devido. Então, assim, se alguém sofrer danos por conta de um acidente, o seguro obrigatório vai indenizar, independente de culpa. O que ele não indeniza é se houver dolo. O que é dolo? É quando há intenção. Você fala assim, vou atropelar o fulano, ele tem intenção, aí é outra coisa. Mas no caso especificamente de haver culpa ou não exclui. Agora, isso é importante lembrar que não se aplica para o seguro obrigatório. Em relação à parte criminal, em relação às outras indenizações que entram com processo civil, aí se aplica sim. Sim, claro que a gente sabe. Tem mais uma perguntinha para a gente soltar? Tem mais uma? Oi, meu nome é Vera. Eu gostaria de saber como é calculado o valor do DPVAT que deve ser pago. Bom, como calcula? A SUSEP, né, o Conselho Nacional de Seguros, estabelece, tem resolução, tem toda uma normatização do segmento que estabelece o valor de acordo com a sinistralidade. Então, eles fazem uma análise de quantos acidentes teve, qual é a média do tipo de acidente que acontece, estabelece uma previsão de lucro para as seguradoras no valor de 2%, estabelece uma participação para as corretagens e aí o governo edita uma tabela com base em tudo isso, fixando o valor. Esse valor varia. Ele pode ser por categoria. Então, você tem a categoria de motos, tem a categoria de carros, tem a categoria de caminhões, transportes públicos. Então, sempre é editada uma tabela que vale para aquele exercício, com base na sinistralidade, nesse estudo técnico, que vai estabelecer quanto cada proprietário de veículo paga de seguro obrigatório. Mas, pagando ele ou não seguro obrigatório, para ele é obrigado, ou aquele cidadão que for vítima de um acidente, estando dentro do carro ou fora do carro, ele tem direito a receber o seguro. Tá bom. A gente falou muito rápido da questão na hora de receber, né? Em quanto tempo a gente recebe, né, esse benefício e como é pago para a pessoa? Bom, primeiro, quando você apresenta a documentação, então o que você vai apresentar? Morte, óbvio, certidão de óbito, o boletim de ocorrência. O importante sempre é lembrar que precisa ter o dano e está atrelado isso ao fato de ter sido causado por um acidente de veículo terrestre automotor. Né? Se cair um tijolo da parede, não cabe o seguro. Agora, se tiver o veículo. Junta a documentação, entra no site www.dpvat.com.br, ele vai te indicar quais são os locais, os postos em que você pode apresentar a documentação. Você vai clicar lá, colocar o seu estado, colocar a sua cidade, ele vai te dar uma relação de endereços. Você comparece nesse local, leva os documentos, o boletim, os danos e tudo mais, dá entrada na documentação. Uma vez dado a entrada, a seguradora tem 30 dias para lhe fazer o pagamento. E ela faz o pagamento mediante crédito em conta corrente. Então, você leva os dados bancários para acreditar. Se não tiver conta, eles providenciam a abertura de uma conta, especificamente para o pagamento deste seguro. Esse serviço. Se a pessoa não tiver, for uma pessoa que não tem conta, eles providenciam como vai ser o pagamento. Então,
sempre o prazo previsto na legislação de 30 dias após a comprovação dos documentos. Agora, a vítima, ela tem um prazo de até quanto tempo para fazer o requerimento? Porque a gente falou por cima, assim, rápido, eu acabei te cortando. Não, você não cortou, você está ajudando muito aqui. Aliás, perguntas boas. A pessoa diz assim, olha, isso aqui o Dr. Kfouri está falando na televisão, é interessante. Se eu soubesse disso, o ano passado eu sofri um acidente. Eu vou te dizer, se você sofreu ano passado, tem direito à indenização, porque o prazo é de 3 anos. 3 anos? 3 anos. Após o acidente eu tenho 3 anos aí de prazo. Então, quer dizer, as pessoas às vezes passou, teve o ano passado, teve o ano retrasado, foi no Réveillon do ano retrasado. Se tiver a documentação, entra no site, procura o posto e você tem direito a pedir indenização. Olha, que interessante. Deixa eu só falar novamente o site aqui, é DPVAT, segurodotrânsito.com.br, DPVAT, segurodotrânsito.com.br. Olha, vou passar o telefone já e depois eu repito, que é tão importante, né? Várias pessoas já passaram por essa situação. 0800 022 1204, 0800 022 1204. O que a grande maioria pensava que era só o motorista que tinha o direito, muito pelo contrário. Se no carro tiver outras pessoas, todas aquelas pessoas vão ter o direito a esse benefício. Excelente. Todo mundo que estiver envolvido no trânsito. Só um cuidado. O seguro não abrange o dano material. Quebrou a lanterna do carro. Não tem nada a ver com o carro. Com o carro. Quebrou a lanterna do carro, posso pedir o seguro? Não. Amassou a lataria, posso? Não. É só as pessoas. Ele atinge o dano pessoal. Daí o P do DPVAT, né? É os danos pessoais. Machucou alguém, você deu carona para alguém, a pessoa sofreu um acidente, estava dentro do carro recebendo carona. É parente, não é parente, não importa. Sofreu o dano, tem direito a ressarcimento. E por muitas vezes a vítima não tem condições de ir até o lugar, né, o local para fazer esse requerimento. Ela pode intitular um representante ou alguém da família pode falar, olha, eu vou tomar partido e vou atrás desse benefício. Pode. Às vezes a pessoa está hospitalizada, ela está precisando do dinheiro, alguma coisa. Às vezes nem está mais aqui, né? Então, assim, ela vai ter o procurador, ela pode estabelecer um procurador e ele vai dar entrada na documentação e promover a solicitação do pedido de indenização. Agora, todas essas informações que a gente está passando aqui para vocês são tão sérias, são tão importantes. Por que não é tão divulgado? Aliás, parabéns à Gazeta que está fazendo esse papel de divulgar. As pessoas não conhecem os seus direitos, infelizmente, por não conhecer. Aliás, é um problema do Brasil, né? A gente sabe muito quais são as obrigações do cidadão. Sim. Obrigação fiscal, obrigação do trânsito, tem multa do trânsito, tem o radar, tem aquilo. Quando se trata dos direitos, as pessoas não têm acesso a essa informação. Nós temos uma legislação complexa, muitas vezes de difícil acesso, a pessoa não sabe a quem reclamar. Sim. Esse é o meu tema, inclusive, doutorado. Eu discuto muito isso. Meu doutorado estou comparando Brasil e França, quer dizer, qual é a dificuldade do cidadão de poder demandar os seus direitos? Nós temos muitas leis, muitos órgãos, e isso faz com que as pessoas se percam. Então, eu quero aqui registrar meus parabéns a você, a Gazeta também, porque faz um trabalho importante de serviço social, de serviço à cidadania, levando à população esse direito. Quantas pessoas hoje, eu tenho certeza aqui, e pode mandar o e-mail, quem achar, que hoje não está descobrindo aqui alguma coisa que tinha direito que não cobrou lá atrás. Claro. Aliás, aqui no estúdio nós já vimos isso. Eu não sabia que eu posso cobrar, eu tenho direito. Sim, e o que é interessante é que quando você for pagar algum tipo de imposto, procure se informar para saber o que você está pagando e o que você tem direito em relação àquilo, né? E isso, eu acho que também tem uma boa parte da população aí, um grande problema é que a população às vezes também não se informa tanto. Eu acho que é culpa dos dois lados, né? Não vamos colocar a culpa só num lado só, a gente precisa entender isso, né? Você quer ver um exemplo disso, Marise? Eu defendo uma tese. Nós teve uma lei que é aquela que diz o valor dos impostos nas mercadorias. Sim. Eu acho que quando você vai, hoje descreve, foi um projeto de lei que eu participei, foi de iniciativa popular, nós juntamos assinatura para que as pessoas soubessem quanto paga de tributo. Mas nós precisamos avançar. Para ter uma noção, nos Estados Unidos você compra um lanche, você paga um imposto separado. O dia que todo mundo vê quanto paga de imposto de verdade quando compra no supermercado, vai cobrar o serviço público. A cabeça vai abrir, né? Agradecer mais uma vez a sua participação, doutora Anis Kfouri, advogado especializado em defesa do consumidor. Vou repetir as informações que eu passei agora há pouco, 0800 022 1204. São as informações, você entra lá, liga, quer dizer lá, no DPVAT. Aí sim você entra no site que é DPVAT, segurodotrânsito.com.br. DPVAT, segurodotrânsito.com.br. Muito obrigada.